Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 13, verso 21. Brahma rouba os meninos e os bezerros. Tatat vatsan pritanitva, tatat goste niveshasar, tatat atma bhavat rajams, tatat sadma pravishtavan. Tatat vatsan, os bezerros que pertenciam a diferentes vacas. Prithak, separadamente. Nitwa, trazendo. Tatat gosthe, em seus respectivos estábulos. Nivesha, entrando. Soha, Krishna. Tatat atma, como originalmente diferentes almas individuais. Abhavat, ele expandiu-se daquela maneira. Rajan, ó rei Parikshit, Tatat Sadma, em suas respectivas casas. Pravishtavan, entrou. Krishna assim entrou em toda parte. A tradução dada por sua divina graça, junto com o significado, dada por sua divina graça, Srila Prabhupada. Ó Maharaj Parikshit, Krishna, que assumira a forma de diferentes bezerros e também de diferentes vaqueirinhos, entrou em diferentes estábulos com os bezerros e então em diferentes lares como diferentes meninos. Significado: Krishna tinha muitos e muitos amigos, entre os quais Sridama, Sudama e Subala eram proeminentes. Assim, o próprio Krishna tornou-se Sridama, Sudama e Subala, e entrou em suas respectivas casas com seus respectivos bezerros. Aí termina o significado. Então aqui é um tema que a gente vem já trabalhando vários dias, eu tenho dado várias aulas e observo que esse é o tema, a expansão de Krishna para todos os meninos e bezerros e a volta de Krishna para o lar, juntamente com os bezerros e os meninos, que eram agora expansões dele, que estavam entrando em seus lares e nos estábulos, dando então um prazer especial às famílias. Aqui esse verso tem apenas esse tipo de significado, mas tem uma característica particular. Nomeia os amigos de Krishna. Diz que ele tinha inúmeros amigos, mas que alguns eram proeminentes. E quais são eles? Sridama, Subala e Sudama. São esses três que são considerados aqui por Prabhupada como proeminentes. Tem outros muito famosos também. Mandalibhadra, Madhumangala, Vishala e muitos outros. Mas esses são os que Prabhupada aqui apresenta como proeminentes. Então essa é a característica desse significado. O texto está claro que é falado por Shukadeva Goswami, porque está se dirigindo a Maharaj Parikshit, e o diálogo com Maharaj Parikshit é feito com Shukadeva Goswami. E o Bhagavatam tem vários diálogos, tem dois principais, entre os dois principais são Sutta Goswami com os sábios de Naimisharanya, que são encabeçados por Shaunakarish, e esse outro diálogo que é o referencial para o primeiro que eu me referi, que é o diálogo de Shukadeva Goswami com Maharaj Parikshit. Então todo o Bhagavatam se desenrola com esses dois diálogos básicos. Um da atualidade da época, que é o início de Kali Yuga, quando os sábios de Naimisharanya se reúnem em Naimisharanya para fazer um sacrifício que duraria 1000 anos. Eles queriam que os primeiros 1000 anos da era de Kali fossem realizados, acontecessem com a realização paralela de um sacrifício para o benefício da sociedade humana da era de Kali. Então eles se reúnem para iniciar, eles querem esclarecer algumas dúvidas. Entre eles identificam
Sutta Goswami como o mais experiente e identificam Shaunaka Rishi como o mais preparado para representar a turma. Então, Shaunaka Rishi se dirige a Sutta Goswami e começa o diálogo. Sutta Goswami, que ouvira de Shukadeva Goswami e Maharaj Parikshit a conversa tempos atrás, então ele começa a falar, sempre falando do que Shukadeva Goswami tinha dito para Maharaj Parikshit. E aqui é um verso típico, quando Shukadeva Goswami se dirige a Maharaj Parikshit, dizendo que Krishna havia assumido a forma de diferentes bezerros e de diferentes meninos. Então, o diálogo é todo esse. Tem muitos outros diálogos que são as histórias, que fazem parte das histórias contadas por Shukadeva Goswami a Parikshit Maharaj e recontada por Sutta Goswami para os sábios de Naimisharanya, encabeçados por Shaunaka. Então, o Bhagavatam chega até nós, até esse capítulo, recontado toda essa história com significados por Srila Prabhupada. No último verso desse capítulo, Prabhupada encerra os seus comentários sobre o Bhagavatam e parte desse mundo. E o resto do Bhagavatam, o restante do 10º canto e o 11º e o 12º canto foram comentados por uma equipe de devotos, entre elas Hridayananda Goswami, numa época que ele vinha muito ao Brasil. Então, uma boa parte desses significados e dessas traduções foram feitas no nosso país. Isso é histórico e é comentado. Foram feitas aqui nesse país, inclusive aqui no Nordeste, tanto em Recife quanto numa praia de Maria Farinha, que ele ficou um período em reclusão, e também em Itamaracá. Naquela época, Itamaracá ainda não era um presídio, a cidade era um pouco menos, assim, inspirava um pouco mais de segurança, as praias eram mais vazias, a cidade mesmo era pequena, então era uma cidade histórica, porque o forte, onde hoje é o presídio, em Recife, em Itamaracá, foi um forte construído pelos holandeses para se defenderem dos portugueses. Os holandeses haviam tomado a área de Recife e não queriam que os portugueses os expulsassem do Brasil. Eles queriam, a partir de Recife, tomar o resto do Brasil. Mas eles entraram e os portugueses tentaram atacar por vários lugares. Eles construíram esse forte. E esse forte depois se tornou um presídio, que era antes um ponto histórico de visitação e tudo. E agora se tornou um presídio e muitas famílias de presidiários se instalaram ao redor, e aquela cultura de sofrimento, de tristeza, de abandono se instalou em Itamaracá, que é uma ilha muito bonita, turística, e ficou agora uma ilha assim, com um grau de insegurança muito grande, violência muito grande, as pessoas nem têm tanta atração mais por lá, desapareceu o aspecto turístico da cidade. E Hridayananda Maharaj, aí em Itamaracá e também em Maria Farinha, traduziu parte do Bhagavatam como em Nova Gokula, e principalmente em Nova Gokula. Mas ele viajava pelo Brasil e levava todo o material, e onde ele estava, ele traduzia. Assim, o Bhagavatam tem uma relação com a gente. E eu tinha calculado os dias das aulas para no dia 1º de junho, que é um sábado, fazer uma aula aberta ao público, com uma boa audiência e um bom sistema de transmissão de imagem e de som, com uma aula de Hridayananda Maharaj. E nós fazermos um festival presencial aqui, entre todos nós, com praçada, como a gente sabe fazer festival. Os devotos têm feito bons festivais ultimamente, a fama está se espalhando já. Então a gente fazer um grande festival, convidando os devotos para virem assistir juntos aqui com a gente essa aula, para que ele conte para a gente as aventuras da tradução
do Srimad Bhagavatam e da equipe, etc. Então, esse é o estado em que nós nos encontramos aqui. Esse verso conduzindo para a conclusão do tema, que Krishna se expande nos meninos e nos bezerros e entra em sua casa, em suas casas, e nessas casas eles são recebidos. Esse é o tema aqui falado dessa maneira, como eu disse, em 2 diálogos paralelos que não acontecem em termos de tempo, não acontece na mesma época. O diálogo de Parikshit Maharaj com Shukadeva Goswami é mais antigo, o de Sutta Goswami com Shaunaka Rishi é mais moderno, do início da era de Kali, e Prabhupada entra já nos anos 70 com a gente, com esses significados, e Hridayananda Maharaj vai entrar em 78, 79, ele também já começa com a tradução. E nós estamos aqui já em 2022, estudando todo esse tema para nosso esclarecimento, nosso autoconhecimento, para o conhecimento das Escrituras, o conhecimento de Krishna, que é revelado nessa escritura cujo gênero literário é Purana. Então, Purana é um gênero literário que apresenta o seu tema através de histórias contadas sem um alinhamento historiográfico, sem um alinhamento de tempo, mas apresenta os temas para que as pessoas se localizem dentro da filosofia proposta pelo tema. E o Srimad Bhagavatam, o Bhagavata Purana, conta as histórias que revelam quem é Bhagavan, quem é a pessoa Bhagavata. Krishna, o livro Bhagavatam, e a pessoa Bhagavata, o mestre espiritual. Então, assim, nós nos localizamos dentro dessa realidade, absorvemos isso e entendemos que não estamos sozinhos, nem guiados por nossa mente, que a nossa inteligência tem recursos para nos guiar e tem recursos para consultar a nossa alma, que é superior à inteligência, e nos colocar na linha correta, na linha certa do caminho de autorrealização. O caminho de autorrealização inclui a realização dentro do estado em que nós nos encontramos, do Dharma que nós temos, dos deveres prescritos de Varna e de Ashrama, e que através dos quais praticamos a nossa espiritualidade e trabalhamos para o sustento da nossa própria vida. Ninguém pode viver nesse mundo sem trabalhar, sem se sustentar, sem ser independente, autossuficiente, autônomo, e também nos posiciona diante da nossa realidade espiritual, onde, como servos de Krishna, adotamos o serviço devocional a Krishna para seguir adiante até desenvolver plenamente o nosso sadhya, que é o objetivo do sadhana. O nosso sadhya é Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. É isso aí, paramos por aqui. Muito obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada.